Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta manhã de quinta-feira, dia 30 de abril, e o tema da conversa de agora pela manhã é a história natural das pandemias. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista e professor universitário. E queria pedir a você que ainda não está inscrito que se inscreva no canal, deixa a tua crítica, teu comentário, que são sempre bem-vindos. Pois bem, gente, desde que a humanidade vive na superfície do planeta Terra, que ela convive com agentes infecciosos, convive com epidemia e mesmo com pandemia. O que está acontecendo agora com a Covid-19 não é novidade para a espécie humana. Nós já tivemos pandemias de varíola, de sarampo, de gripe espanhola, de peste negra, que afligiram a humanidade, talvez não nessa dimensão atual, porque a dimensão atual envolve uma economia globalizada, mas a humanidade já convive com isso desde o início dos tempos. Pois bem, o que eu queria colocar para vocês nesse vídeo, basicamente, é que, embora a gente esteja em contato com uma gama muito grande de micro-organismos, no ambiente tem vírus, bactérias, fungos, protozoários, e a biologia já catalogou algo em torno de 10% das espécies que existem. Ainda existem 90% das espécies que a gente não conhece. Pois bem, embora a gente esteja em contato com essa gama muito grande de micro-organismos, a natureza nos deu um sistema de defesa, chamado sistema imunológico. Esse sistema imunológico, que é um sistema protetor, ele convive conosco desde o nascimento. Aliás, antes mesmo disso, na barriga de nossa mãe, o nosso sistema imunológico já estava em formação e já estava atuando. Pois bem, para você entender de uma maneira bem rápida, nosso sistema imunológico ele possui dois pilares. A imunidade inata, que é aquele conjunto de mecanismos de proteção que a gente já nasce com ele, e a imunidade adaptativa, que é um conjunto de mecanismos de proteção que nós vamos desenvolvendo ao longo da vida. Então, quando nós nascemos com um conjunto de mecanismos de proteção chamado imunidade inata, por exemplo, a pele, por exemplo, células de defesa que fagocitam, que comem micro-organismos que entram no nosso corpo, como os macrófagos, fazem parte dessa imunidade inata. O grande objetivo da imunidade inata é tentar fazer com que um agente infeccioso não entre em nosso corpo. Vou te dar um exemplo prático. Um bebê, logo no primeiro dia de vida, se eu pegar uma gota de sangue com HIV e colocar na mãozinha dele, na pele dele, ele não vai pegar o HIV. Porque o HIV não adquiriu a capacidade de vencer essa proteção chamada pele, que faz parte da imunidade inata. Entretanto, ao longo da evolução, alguns micro-organismos conseguiram se adaptar e conseguiram lesionar a pele. Se eu colocar na mão desse mesmo bebê uma gota de água contendo uma larva chamada cercária de um verme esquistosoma, a cercária já consegue furar a pele e consegue invadir o corpo do bebê. Pois bem, nesse sentido, quando a imunidade inata falha e o agente infeccioso entra no nosso corpo, uma outra imunidade é acionada, a imunidade adaptativa. Ela recebe esse nome porque ela tem a capacidade de se adaptar àqueles micro-organismos que invadem o nosso corpo, produzindo defesas para combatê-los. Eu vou dar agora aqui o exemplo da Covid-19. Lá no mercado de Wuhan, quando a primeira pessoa, o paciente zero, que entrou em contato com o morcego e contraiu o coronavírus, a imunidade inata falhou. Ela não foi capaz de impedir que o coronavírus passasse do morcego para o ser humano. Aí é acionada quem? A imunidade adaptativa. Só que a imunidade adaptativa, para produzir defesas na forma de linfócitos, na forma de anticorpos, leva semanas. Nesse período, esse paciente começou a ter o micro-organismo se multiplicando no corpo dele e espalhando para outras pessoas o coronavírus. E aí a epidemia começou a ganhar caráter de se espalhar rapidamente por Wuhan, se espalhar rapidamente pela Ásia, chegou à Europa e agora se espalhou pelo mundo inteiro, virando uma pandemia. Pois bem, nesse sentido, eu queria colocar para vocês que o estilo de vida atual que a humanidade tem, que é um estilo de vida praticamente integrado, o mundo, o planeta Terra praticamente virou um quintal, porque você consegue de manhã estar aqui no Brasil e à noite estar na Europa, está nos Estados Unidos, está no outro dia amanhã na Ásia.
Ou seja, o fluxo de pessoas tornou-se muito intenso e isso facilitou enormemente a vida do coronavírus. Talvez se o coronavírus tivesse aparecido, esse atual coronavírus, no mercado de Wuhan, lá no ano 1000, talvez ele não tivesse certamente atingido essa fase de desenvolvimento pandêmico que ele tem hoje. Porque o fluxo das pessoas naquela época era menor, a população era menor, os aglomerados humanos eram menores, as pessoas transitavam nos ambientes também numa menor velocidade e isso certamente faria com que o coronavírus não se espalhasse como está se espalhando agora. Bom, também não será a última pandemia que nós iremos enfrentar. Essa é certamente a pandemia na história recente da humanidade que mais está abalando a humanidade. Então a humanidade deve aprender com esse exercício que está sendo o exercício da pandemia de Covid-19 para quando nós sairmos dessa pandemia, nós nos prepararmos para a próxima pandemia. De que forma? Acredito eu que nós precisamos de um sistema de vigilância epidemiológica integrado no mundo inteiro. Covid-19 está demonstrando isso. Não basta que cada país tenha o seu sistema informatizado de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica. É necessário que o mundo, possivelmente através da OMS, construa um sistema de vigilância epidemiológica mundial integrado com todos os países, possivelmente com o apoio da Microsoft, com o apoio da Apple e de outros gigantes da área de informática. Ferramentas para isso nós temos. É necessário ainda que o mundo repense as aglomerações humanas, repensem os mecanismos de transporte com muitas pessoas abarrotadas dentro de ônibus, dentro de trens. É necessário que a gente reveja uma série de procedimentos atuais, porque se aparecer um novo vírus que tenha 1% a mais da capacidade infecciosa do atual coronavírus e que tenha 1% de mortalidade a mais que o atual coronavírus, a crise será bem maior. Então nós temos que aprender com esse coronavírus que na próxima oportunidade que surgir, e vai surgir, uma nova pandemia, nós estejamos melhor preparados, com inclusive laboratórios internacionais que possam produzir vacinas e medicamentos num tempo mais curto. Nós temos laboratórios, por exemplo, no mundo que são muito bons, têm um know-how muito bom em isolar vírus. Outros já têm um know-how muito bom em sequenciar genoma viral. Outros já têm um know-how melhor ainda em expressar genes para produzir vacinas. Então nós precisamos reunir esses laboratórios em rede de cooperação para que, numa próxima pandemia, a resposta da humanidade seja muito mais rápida, a quantidade de mortes menor e a economia sofra menos. Então, esse é um pouquinho da história da evolução das doenças, da história da humanidade com as doenças e um olhar para o futuro, uma perspectiva para um futuro que nós estejamos mais preparados, aprendendo com o atual drama que nós estamos vivendo. Forte abraço a todos e, se puder, fique em casa pelo menos por enquanto.